Estamos de volta com o programa Questão de Direito, mais um bloco em que vamos continuar discutindo aqui o tema jurídico do dia, que nós adotamos aqui, falamos algumas questões aqui de atualidades do direito do trabalho, estamos trabalhando também alguns mitos e verdades sobre o direito do trabalho. Continuo aqui com a professora Camila Sawyer, continuo aqui com a aluna Shirley também, aluna nossa aqui da instituição, com o terceiro período aqui, matutino, bem como o quinto período matutino, fazendo parte da nossa bancada, ou da nossa plateia propriamente dizendo, né, com as perguntas aí, né, que surgem aí durante as nossas discussões. Nesse último bloco, nesse terceiro bloco, nós vamos falar um pouco agora sobre a terceirização. Nós temos vivido um momento agora no nosso país em que isso está sendo muito discutido. Nós temos, inclusive, algumas manifestações de pessoas contrárias a essa votação que está sendo feita. E a gente vai trazer aqui, é claro que é muito cedo para a gente falar do projeto, é muito cedo para a gente falar como isso vai se efetivar para o direito, como isso vai ser positivado de fato, mas o que a gente pode discutir aqui a princípio são ideias, a ideologia. De fato a terceirização é boa para o Brasil, ou ela é boa somente para um lado, para o empregador, ou ela é boa somente para o empregado. Então a gente vai trabalhar, inclusive se o Brasil está preparado de fato para essa terceirização. Mas eu queria abrir esse bloco, professora Camila, fazendo uma pergunta. Eu posso confundir, ou posso considerar como sinônimas a flexibilização e a terceirização? Sim, a terceirização é uma forma de flexibilização das relações de trabalho. Por que isso? Na verdade, o vínculo de emprego, a relação de trabalho entre empregado e empregador, é um vínculo direto. O empregador contrata o trabalhador que ele entende que vai ser o melhor prestador de serviço, e esse prestador é um empregado. Então, esse vínculo é direto. Eu sei quem é meu empregador, e eu presto serviço para quem me contratou como empregado. Na terceirização, há uma formação triangular. Por quê? Porque o empregado, ele é contratado por um empregador, e esse empregador, essa empresa, ela presta serviço para outra empresa. Esse empregado presta serviço para outro empregador. Então, essa empresa terceirizada presta serviço para uma outra empresa utilizando dos seus empregados. Ou seja, essa empresa tomadora do serviço que contrata a empresa terceirizada não é empregadora daquelas pessoas que estão prestando serviço para ela. Então, tem essa situação. Eu trabalho para um empregador que presta serviço para outra empresa. Ou seja, essa tomadora de serviço se aproveita do serviço do empregado de outra empresa. É interessante a gente perceber essa relação, para que a gente possa perceber, para que a gente possa vislumbrar do que a gente está falando. Então, eu tenho a possibilidade, Shirley, de, vamos imaginar que eu seja um empregador, de contratar uma empresa terceirizada, e todos os funcionários que trabalham no meu estabelecimento comercial, eles não são de fato meus funcionários. Isso pode acontecer diante dessa nova figura, diante desse novo instituto que está surgindo aí? Diante da nova proposta, sim. Na verdade, a terceirização ela já existe, só que ela é limitada. E, a partir desse projeto sendo aprovado, a empresa pode terceirizar na totalidade o seu serviço. Vou citar 2 exemplos. Uma empresa de jornal, ela pode não ter nenhum jornalista, os jornalistas serem todos terceirizados, bem como um banco. O banco deixar de ter o seu próprio bancário. Ele pode contratar até o seu principal funcionário, deixar de contratar, no caso, terceirizar. Então, hoje, isso é limitado. Tem um número de funcionários, que a professora Camila pode explicar melhor, claro, que essa empresa pode. E, com essa lei, não. A empresa pode não ter nenhum funcionário direto, serem todos terceirizados. Então, esse trabalhador não terá o contato direto com o seu empregador, e sim com a empresa que contratou a empresa que ele trabalha.
É interessante a gente fazer esse tipo de colocação e tentar trabalhar ou pensar numa possível repercussão que vai ter essa terceirização, caso passe da forma que está, caso ela ocorra mesmo. A gente tem vários embates, aí, vários debates ocorrendo no Brasil por conta disso, mas nós não temos somente a repercussão do ambiente laboral, do ambiente de trabalho da pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma demanda, inclusive, vamos trazer aqui um pouco o nosso segundo bloco, se eu sou assediado moralmente ou sexualmente, mas eu sou contratado de uma empresa que foi terceirizada, contra quem que eu entraria na justiça, professora Camila? Então eu tenho repercussões, inclusive processuais. Como é que ficaria essa situação? Essa questão da responsabilidade do empregador com relação ao contrato de trabalho do empregado terceirizado, hoje nós não temos legislação a respeito da terceirização. Então, a aplicação, nós temos uma lei 6.019, mas, em regra, a terceirização, como está sendo feita, não tem a legislação. É utilizada a súmula 331 do TST. E essa súmula divide a terceirização ou permite a terceirização de forma lícita, desde que essa terceirização seja uma terceirização da atividade meio, e sem subordinação e sem pessoalidade desse tomador de serviço diretamente com o empregado, que é o empregado da empresa terceirizada. Então, esse tomador de serviço, essa empresa que contrata a empresa de terceirização, terceirizada, ele pode terceirizar as atividades meio, ou seja, ele não pode terceirizar a atividade fim da empresa, o objeto principal da empresa. Então, um banco não pode terceirizar o serviço de caixa e de venda dos seus títulos. O que ele pode terceirizar é a limpeza, é a vigilância, porque é uma atividade meio, não é a atividade fim desse estabelecimento. Respeitando, de acordo com a súmula 331 do TST, se houver o respeito com relação à contratação de empresa terceirizada só pela atividade meio, e desde que esse empregado terceirizado não tenha pessoalidade nem subordinação com esse tomador de serviço de forma direta, ele vai ser responsabilizado, bem como a empresa terceirizada, pelo pagamento das verbas trabalhistas, só que de forma subsidiária. Ou seja, eu que contrato uma empresa terceirizada para prestar serviço para mim, respondo na Justiça do Trabalho pelos direitos trabalhistas não pagos e não quitados pelo empregador direto, que é a empresa terceirizada, só que de forma subsidiária. O que vai acontecer? Vai acionar os dois dentro de um processo judicial, dentro do ajuizamento de uma reclamação trabalhista, e caso o empregador, a empresa terceirizada, não tenha condições de pagar ou os seus bens não suportem a execução e o pagamento desses créditos trabalhistas, eu vou, então, executar de forma subsidiária a outra empresa, que é a tomadora de serviço, que contratou a empresa terceirizada e se aproveitou do serviço desse empregado. Agora, de acordo também com a súmula 331, desrespeitado esses requisitos, ou seja, eu acabei contratando uma empresa terceirizada para prestar serviço da minha atividade fim. Eu sou uma empresa de telefonia contratou uma outra empresa para fazer o atendimento do call center. Essa é uma atividade fim. Se eu trabalho com telefonia, atender os meus clientes é uma atividade fim. Então, se eu estou desrespeitando esses requisitos da súmula 331, que determina que deverá ser terceirizado só a atividade meio, ainda assim sem pessoalidade, sem subordinação, então, essa empresa que contratou, a tomadora de serviço que contratou a empresa terceirizada, passa a responder de forma solidária, passa a ser responsabilizada solidariamente pelos créditos trabalhistas. Ou seja, não há mais essa subsidiariedade. Passa o empregado, quando aciona o ajuízo, uma reclamação trabalhista, cobrar de qualquer uma das duas.
Esse é o entendimento atual, de acordo com a súmula 331. Respeitados os requisitos, a responsabilidade das duas empresas é subsidiária. Não respeitados os requisitos, né, que eu acabei de citar, a responsabilidade é solidária. Os dois respondem de forma comum, não tendo benefício de ordem. Agora, o projeto 4330 de 2004, que é esse projeto de lei que vai regulamentar a terceirização, ele não divide, ele não coloca esses requisitos, ele não fala da atividade meio e da atividade fim. O que ele fala é que se pode terceirizar atividade fim e atividade meio. Qualquer atividade do empregador, do tomador de serviço, pode ser terceirizada. Ou seja, um banco pode contratar, sim, os seus bancários, o seu caixa, de forma terceirizada, através de uma outra empresa. Nesse caso, o projeto diz que a responsabilidade da tomadora de serviço, daquela que contratou a empresa terceirizada, vai ser subsidiária sempre. Então, acabaria aí com a responsabilidade solidária. Teria que acionar as duas empresas e, em eventual ausência de bens para cobrir o valor dos créditos trabalhistas, se iria executar a empresa tomadora de serviço. Teria essa preferência de ordem, de acordo agora com o novo projeto de lei, que não faz essa diferenciação. Muito bom. Esclarecimento importante, porque principalmente por conta dessa responsabilização do empregador frente a uma possível violação de direitos, o que é discutido na justiça, em que o empregado busca uma tutela jurisdicional. Nós temos um aluno que queria fazer uma pergunta. Meu nome é Laison, sou aluno do 6º período do curso de Direito. Professor, é evidente que é uma tendência mundial, mas a minha preocupação é que a justiça trabalhista ela é considerada célere, muito célere, resolve suas questões, situações rápidas. Com o projeto de lei, de fato, se tornando lei, a entrada em vigor, não aconteceria um atravancamento na questão de recursos, surgiriam novos recursos, porque se a responsabilidade vai ficar dividida entre quem terceiriza e quem emprega, não criariam novos recursos para poder responder, justificar. Isso não ocorreria um atravancamento, atrapalharia a celeridade que a justiça trabalhista hoje tem? Muito boa pergunta, porque, de fato, a justiça trabalhista ela é tida, inclusive ela é especializada também por esse motivo, né, para ser mais célere mesmo, para julgar somente um tipo de situação ali que é condizente com a relação trabalhista. E também pelo fato de que as verbas discutidas ali são verbas alimentares, né, e são trabalhadores que precisam daquilo ali para o seu sustento e sustento de sua família. Como é que fica essa situação, professora Camila, diante dessa pergunta do nosso aluno? O projeto de lei ele veio trazer repercussões dentro do direito material do trabalho. Então, ele não vai alterar o direito processual do trabalho. Os recursos são os mesmos, as possibilidades são as mesmas. As partes, quando se aciona hoje, antes do projeto, esse vínculo terceirizado, né, já há responsabilidade subsidiária em regra. Então, de todo modo, o empregado terceirizado, ele aciona as duas empresas, porque se a empresa que o contratou não tiver bem o suficiente, aí necessariamente ele precisa ter acionado a outra empresa tomadora de serviço para que ela seja responsabilizada pelos créditos trabalhistas. Então, essa situação ela já acontece e a alteração do projeto de lei que vem trazer a regulamentação da terceirização não vai alterar os ritos e nem o processo do trabalho, de forma alguma. Continua a Justiça do Trabalho, primando pela celeridade, sendo um dos seus princípios, a agilidade, claro que com segurança jurídica na resolução dos litígios trabalhistas. Eu acredito que o que talvez leve um pouco de tempo, como a gente está tendo aí, por exemplo, na questão aí do novo Código de Processo Civil, que será um tema também abordado aqui em programas futuros, será uma reinterpretação de tudo isso, né? Um encaixe dentro de um sistema
processual que já existe. Então, talvez, a princípio, isso traga algum tipo de conflito, isso traga algum tipo de dúvida, mas, de fato, será sanado pelos nossos tribunais aí, né? Dentro dessa questão mesmo da flexibilização, uma pergunta que se faz, como o nosso aluno colocou ali, isso é uma tendência mundial, Shirley, mas o Brasil está preparado para a terceirização da forma que ela está sendo colocada nesse novo projeto? Vou falar como cidadã, no momento. Eu não vejo como positiva essa questão da terceirização. Acredito que, no momento, o Brasil precisa segurar essa questão. O país está passando por uma situação extremamente complicada. Estamos passando uma fase que o povo brasileiro está muito indignado, muito insatisfeito. Então, qualquer mudança nesse momento, eu acredito que vai ser difícil de se entender. As pessoas não estão nem parando para ler, para entender bem do que se trata e já está sofrendo. Então, seria o momento, sim, de parar para pensar, de refletir. Nenhuma mudança agora seria interessante. E, no caso do trabalhador brasileiro, que é um povo tão sofrido, um povo que, ao longo da história, a situação vem melhorando, tem algumas conquistas interessantes, eu acho que qualquer mudança agora, principalmente no sistema que envolve o trabalhador, não seria interessante. É prejudicial essa mudança agora. Então, a gente poderia considerar um retrocesso, na sua opinião? É um retrocesso, um grande retrocesso. Muito bem. Pessoal, esse tema terceirização, ele é um tema ainda que levanta muitas polêmicas, vai levantar, os protestos continuarão, a discussão continuará, e nós também continuaremos aqui fazendo uso desse programa para trazer para você que está nos assistindo questões relevantes, temas pertinentes. Como eu disse aqui, nós vamos começar a discutir também o novo Código de Processo Civil, e isso vai influenciar em quem está estudando direito, isso vai influenciar a vida dos professores que terão também que se adaptar a essa nova realidade. Então, nós temos aqui vários temas interessantes para a gente discutir. E o curso de Direito se associou à TV Univale para fazer uso desse importante veículo, desse meio de comunicação da nossa cidade e região, para que a Univale possa prestar também um serviço social. É a Universidade Vale do Rio Doce também cumprindo o seu papel, a sua função social. E nós temos essa intenção. Os nossos alunos sabem disso, nós trabalhamos isso no nosso cotidiano aqui. E o programa de Questão de Direito, ele veio para isso. Espero que vocês que estão nos assistindo aí, e os alunos que estão aqui fazendo parte desse projeto, possam estar se sentindo engrandecidos com os temas aqui discutidos, e nós vamos continuar também com vários temas aqui relevantes. O que nós queremos é contar com a sua participação, telespectador, no nosso próximo programa, e a gente se vê lá. Um abraço a todos, e até o próximo programa Questão de Direito.